Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, episódio número 11. Eu tô muito feliz, eu sou o Bruno e aqui do meu lado tem ele, meu brother Ronaldo. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, Brunão? Graças a Deus. Episódio esperado de hoje, né? Demais. Convidado que... Uma lenda viva. Convidado que tem a contribuição aí no nosso podcast, né? Demais, o muito. nome muito. Querigma, né? Exatamente. E que a gente esperava já trazer ele há um bom tempo aqui, né? Com certeza. A gente sempre fala da nossa lista de convidados, o pastor André tava lá no topo, com certeza. Uau. Hoje já falei o nome dele, cara. Já falou, mas tem problema. Mas eu vou anunciar depois. Mas tava O no pessoal topo. que vai assistir já vai ver o thumbnail lá. Verdade, eu não então... tô fazendo suspense. Ah, fique em paz. Então é ele. Então bora lá. Bora lá. Então, Vamos fazer agora da forma formal, né? Ele que é um pastorzaço nosso, deu aula pra mim, pro Ronaldo, pra uma pancada de gente. Ele é pastor da IBA, é diretor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico, formado em administração de empresas, bacharel em teologia pelo Mackenzie, pós-graduado em filosofia na PUC, mestrado em ciências da religião. Ele que é um pastor que a gente ama, né? As aulas, quando a gente via lá, quem que vai ser o nosso próximo professor da aula? Pastor André. A gente já ficava animado. Já se sabia que preparava. havia coisa boa. Pastor André, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Prazerzão estar aqui com vocês. Vamos contribuir. Vai ser bênção hoje. Amém. Tá bom demais. Expectativa lá no alto. E eu já quero começar, que aqui a gente não perde... Não perde tempo. Eu já quero começar com uma pergunta difícil, pastor. É assim que a gente começa. A gente vai introduzir já com uma pergunta que eu acho que, se o senhor responder isso aqui hoje, Jesus pode voltar que zerou a vida. É braba. É o seguinte, queremos saber quais as respostas que a humanidade sempre quis encontrar? Quais as respostas que a humanidade sempre quis encontrar? Olha que pergunta, hein? Quando você fala assim, ó, quais as respostas, a gente parte do pressuposto de que tem um conteúdo enorme aí, né? Pra gente se debruçar e vasculhar o que é que a humanidade está buscando. Se a gente falar do período moderno, né, a modernidade, que é o homem no centro de todas as coisas, o ser humano ele sempre buscou algo, né? E a modernidade traz essa característica para o ser humano, estar sempre buscando algo, né? Mas, enquanto você terminou de fazer a pergunta, já me veio aqui na minha mente... século XVII, o filósofo Blaise Pascal, ele fala algo que é muito extraordinário a respeito disso. Ele diz assim, o ser humano, ou algo mais ou menos assim, não me lembro agora, mas ele diz assim, o ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Querendo dizer o seguinte, a busca do ser humano, o ser humano pode buscar diversas coisas, ele pode se encontrar na busca de diversas coisas, mas a busca fundamental que ele tem é a resposta pela sua finitude. Não é? Ele é um ser finito, nós somos finitos, né? Então a natureza que nos cerca, ela é bela, criação de Deus, mas ela é finita no sentido de o ser humano olhar para ela e dizer, nasceu, cresceu, né? Reproduziu, morreu. E o ser humano tem uma diferença nessa natureza toda inserido nela. Ele diz assim, eu tenho raciocínio, eu tenho intelecto. Então, será que a vida é isso mesmo? Em outras palavras, o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Em frase de Blaise Pascal a gente pode compreender que talvez não, com certeza, toda a busca do ser humano, especialmente por felicidade, enfim, ela tem a sua origem no confronto com a finitude. Né? A busca essencial do ser humano na humanidade será que a vida é só isso mesmo? Será que a vida é isso aqui? Depois disso aqui vem o quê? Não é?
Então, o ser humano sempre buscou respostas para isso, né? A modernidade, eu costumo dizer que a modernidade é um tempo em que talvez essa busca ficou um pouco de lado, né? O período que a gente diz que o exílio do divino, né? A modernidade, o homem toma o centro de todas as coisas, nas questões, né? Ele meio que coloca Deus no exílio. Mas então, não sei se eu respondi, mas acredito nisso. Não. A finitude como sendo o start da busca pelo que vem, o que é a vida depois disso aqui, né? Poxa, só isso daí já causa, né? Já vem várias outras perguntas. Porque, por exemplo, então gera uma crise, né, no ser humano, dele olhar para a finitude dele e falar, mas e aí, como é que eu vou lidar com isso? Porque ele vê as coisas nascendo, existindo e morrendo, e ele também tá determinado que isso vai acontecer com ele, com todo mundo acontece, mas ele parece que não tá satisfeito, né? O ser humano não tá satisfeito, e isso gera uma crise. Ele fala, poxa, mas o que eu vou fazer diante disso, né? E aí que fica, né? Aí que vem a dificuldade. Então, por exemplo, é daí que vem as grandes perguntas da humanidade, por exemplo, assim, se é só isso, ok, não tem muitas respostas, mas se não é, então, da onde eu vim? Quem me criou? Qual é o meu propósito? E para onde eu vou depois, né? Então, só aí vai nascendo várias perguntas chaves, né? Várias. Mas é exatamente daí que vem essas perguntas, sim, Ronaldo. De onde eu vim, qual é o meu propósito, para onde eu vou, né? Se a vida é ou não é só isso aqui. Eu mencionei a modernidade como sendo o tempo em que esse tipo de pergunta talvez ficou um tanto quanto apagada, né? Dado ao homem no centro de todas as coisas, né? Crescendo e tal, mas a gente tem também a ideia do retorno do sagrado, né? Final da modernidade, isso daquilo que os estudiosos chamam de retorno dos sagrados, né? A pós-modernidade, né? Viver com as consequências da modernidade. A gente tem mesmo na pós-modernidade, uma das características da pós-modernidade é a ideia do sentido da vida, né? A modernidade não supriu, não respondeu a essa demanda da finitude. Né? Será que é isso mesmo? E o ser humano cresceu, evoluiu no sentido científico, tecnológico, na modernidade, mas não traz as respostas, né, para a humanidade. E aí a gente tem, né, na chamada pós-modernidade, uma das características, a ideia do retorno do sagrado, né? As pessoas querem respostas para esse vazio. Então, por isso também uma das características da pós-modernidade, nesse chamado retorno do sagrado que a gente fala, e quando eu falo retorno do sagrado, eu não me refiro a uma religião propriamente dito, mas a um contexto vasto de religião, sagrado aqui, entre aspas, no sentido de tudo aquilo que de alguma forma vai puxar o ser humano para uma questão espiritual, né? Na pós-modernidade a gente tem muito a troca, né, da palavra religião por espiritualidade. Sim. Né? Esse sentido da vida, né? Essa busca que você falou, né? Ela vem nisso, né? Então hoje espiritualidade, como uma das características da pós-modernidade, você vê em todo lugar. Você está no ponto de ônibus, tem gente falando sobre espiritualidade. No trabalho as pessoas falam, né? Tem gente que hoje traz espiritualidade, né? Empresários trazem espiritualidade para dentro do trabalho, para as empresas, enfim. É isso mesmo. Só pra gente se situar, até é legal isso. Quando você fala assim, modernidade, pós-modernidade e adiante, pré-modernidade, em que momento exatamente a gente pode considerar esses períodos? Assim? Legal, essa é uma boa pergunta. Olha, nós não temos na história, quando a gente, esse fator de divisão, né? Nós não temos na história uma data fixada, né? Mais ou menos assim, ó. O período pré-moderno, ele começa no dia tal, do mês tal, do ano tal, e termina no dia tal, do mês tal, do ano tal. Não. Essas transições são dessas 3 etapas. Vou trabalhar com 3 etapas aqui, pré-moderno, moderno e pós-moderno. Essas transições, elas acontecem num aglomerado de acontecimentos
e de comportamentos humanos que vão se constituindo até que a gente olhe e o start foi dado. Certo. Né? Mudamos. Né? Um período pré-moderno, o ser humano tinha um comportamento, o ser humano tinha um tipo de pensar, o ser humano tinha um tipo de linguagem, mas acontecimentos tanto de ordem natural quanto de ordem filosófica, enfim, foram acontecendo e fizeram com que a humanidade saísse e transicionasse de um período chamado pré-moderno e entrasse num período moderno. Então a gente não tem uma data fixa, fixada. Esse dia começou a pré-modernidade, esse dia começou a modernidade, mas a gente pode se situar e a gente deve se situar para compreender. Então, por exemplo, a gente diz aí mais ou menos século XVIII, né? Final do período pré-moderno a gente coloca aí século XVIII, né? E aí século XIX até o final do século XX, período de modernidade, e aí você tem todo um quesito de trabalhar a contemporaneidade agora com aquilo que a gente chama de pós-modernidade. Certo. Pós-moderno é o contemporâneo, né? É o que estamos vivendo hoje. Contemporâneo no sentido de observação do hoje, né? Do que está aqui agora pra gente alcançar, ver, pensar. Mais ou menos isso. Show de bola, vocês estão vendo o nível que tá hoje aqui, né? Hoje vai ter muita coisa boa pra gente conversar. A gente vai voltar às perguntas que já começaram a surgir um monte aqui na minha cabeça, mas vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos honrar quem tem honrado esse projeto, né, isso aí, Bruno? Vamos lá. Bom, galera, primeiro eu quero falar aqui da Agência Verbo. A Agência Verbo é uma agência de marketing digital. Então, se você precisa ir para sua empresa, para sua igreja, para o seu projeto, para o seu instituto, aquilo que for que você quer trabalhar, ter uma agência de marketing digital para fazer essa parte para você é super importante. Então, a gente indica que a Agência Verbo, ela tem trabalhado conosco nesse projeto aqui do Querigma. Se você precisa criação de conteúdo digital, administração de redes sociais, tráfego pago para você crescer aí na internet, entre outros serviços de publicidade, marketing, designer, tudo que você precisa, entre em contato com a Agência Verbo. Tá? Fala lá que você conheceu eles através do Querigma, tenho certeza que eles vão te dar uma atenção especial. Tem um telefone aí que você tá vendo na tela, é também o WhatsApp, pode chamar eles, é o 15988074898. São servos de Deus e estão aí com a gente nesse projeto de levar o evangelho a muitas pessoas através da internet. Deus abençoe a Agência Verbo. Deus abençoe, galera. As escolas mais incríveis de Carapicuíba e região, Renova Kids e Colégio Renova. Você que quer colocar o seu filho numa escola cristã, confessional, ensino Mackenzie, são essas escolas, infantil e fundamental. Tanto em Fundamental 1, como agora também Fundamental 2. Então a gente está localizado em Carapicuíba, uma na Vila Dirce, a outra unidade no Jardim Angélica. Entre em contato, tem aí o Instagram, tem o telefone, o WhatsApp. Liga para ele, se você falar o nosso nome lá, você vai ter um descontinho especial. Agora que é época de matrícula, você já acabou de receber sua primeira parcela do 13º. Então já paga a matrícula, garante a vaga do seu filho, porque as vagas são limitadas. Então, Deus abençoe e corra até a Renova Kids. E essa empresa incrível que é a DMake7. Ela é especialista em consultoria para melhoria de processos. Sua missão é potencializar os recursos da sua empresa através de soluções inovadoras e personalizadas. Com uma equipe experiente e dedicada, ajudamos você a alcançar eficiência máxima e crescimento sustentável. Entre em contato conosco e descubra como podemos transformar seus processos e impulsionar o seu negócio para o sucesso. Cara, a DMake é alguém que vai te apoiar, que vai ver aquilo que você está falhando, aquilo que você pode melhorar, ver o seu potencial e te alavancar no mercado. Você vai ter um crescimento sustentável aí e um parceiro para a vida. Então entre em contato com a DMake, tem o Instagram, tem o e-mail deles e voe com a sua empresa. Muito bom, o DMake tem feito um trabalho sensacional aí. Incrível. Tenho acompanhado eles lá nas redes. Muito bom. Bora seguir com o pastor André? Bora. Pastor, a gente falou agora da contemporaneidade, a gente começou a surgir algumas dúvidas e eu queria entender um pouco mais como que o mundo
contemporâneo compreende Deus? A gente sabe que é uma pergunta que o mundo faz, quem é Deus? E como que hoje esse mundo, num todo, assim, compreende Deus? Tá. Como o mundo contemporâneo, como o mundo, né, compreende Deus? Difícil, né? O mundo, Difícil. Né? Muito grande, muito abrangente. Olha, eu vou trabalhar com 3 perspectivas, certo. E eu sei que elas são certeiras porque a gente diz que tudo que é certeiro está diante dos nossos olhos, né? Então, a primeira perspectiva, como o mundo, ou vou trocar essa palavra mundo a fim de compreender melhor aqui, por humanidade. Como é que a humanidade compreende Deus? Boa. Né? A primeira perspectiva é aquilo que a gente chama de religião tradicional. Então a gente olha para o mundo e a gente vai saber que a maneira com a qual, uma das maneiras, e a primeira maneira com a qual o mundo tem uma perspectiva do divino, uma relação com o divino para compreendê-lo é através da religião tradicional. E quando eu falo religião, não me refiro apenas ao cristianismo, eu estou falando de tudo que engloba o conceito do divino. Então islamismo, né, hinduísmo, judaísmo, próprio cristianismo, são as chamadas religiões que a gente chama de matizes, né? A primeira esfera de relação que o mundo tem com Deus é por meio da religião tradicional, né? Essa é a primeira esfera. A segunda, a gente pode, ela é mais contemporânea e também está diante dos nossos olhos, a gente pode chamar de espiritualidade individual. Vocês já devem ter visto, né? Esse é um discurso muito recente agora. As pessoas, de alguma forma, e tem a ver com essa ideia da característica, uma das características da pós-modernidade, essa busca pelo divino, né? Você já deve ter visto, vocês já devem ter percebido pessoas dialogando coisas do tipo assim, olha, eu não frequento nenhuma igreja, não frequento nenhuma tradição religiosa, mas eu creio que existe Deus, né? As pessoas são solícitas a ouvir sobre Deus, a falar sobre Deus, embora elas não tenham nenhum tipo de afinco com uma tradição religiosa. Está sendo muito comum isso, né? Demais. Inclusive tem um fenômeno, e aí segregando agora a religião, em termos de religião, o cristianismo, a gente tem um fenômeno, né, que é não no sentido de nunca ter acontecido, mas um fenômeno porque está diante dos nossos olhos acontecendo, que é o desigrejados, né? Se convencionou chamar desigrejado, eu não concordo muito com isso, mas no sentido de comportamento tem muita coisa para ser estudada aí ainda, por isso eu digo que eu não concordo com o tema, mas é uma perspectiva dessa coisa aí de eu tenho uma relação, mas não com o divino institucional, tradicional. Então, primeira perspectiva, tradição, né? A religião como tradição, a espiritualidade individual. E a terceira, é possível a gente perceber também aquilo que a gente chama de teísmo moderno. Aquela ideia de tipo assim, eu não acredito em Deus, eu não sei se Deus acredita, eu creio numa força que rege o mundo, certo? Entendeu? Certo. Então, que é diferente daquele que você acabou de falar. Completamente diferente. O desigrejado ou a espiritualidade individual, de alguma forma diz assim, creio. Essa questão do teísmo moderno tá mais para uma coisa do tipo, o que rege, se existe um Deus eu não sei, mas existe uma força que controla o mundo. E a ciência está aí para me ajudar a entender essa força, enfim. Então eu trabalharia para essas 3 questões, para como é que o mundo entende Deus, se relaciona com Deus. Legal. Tá nessa perspectiva. Tem uma dúvida, dentro da espiritualidade individual que você citou, a gente poderia colocar, por exemplo, aqui citando alguns exemplos, aquelas pessoas que de alguma forma buscam algo místico para suas vidas. Então, por exemplo, sei lá, superstições seria um tipo de espiritualidade individual? Sim, total. Um outro aqui, horóscopo.
signos, horóscopos, né? Meditação, né? A espiritualidade que se apresenta não vinculada a uma matiz religiosa tradicional, mas está ali, né? Então, é um tipo de espiritualidade individual e aí a pessoa fala, não, eu me conecto com o divino a partir disso ou a partir daquilo, né? Seria mais... Muito bom. Por isso aí. E a terceira aí, que foi sobre o teísmo aberto. Teísmo moderno. Teísmo moderno. A gente poderia colocar também as descobertas científicas, talvez, sim, né? Sim, porque muito tem se descoberto no universo, né? E claro, né, tem o lado só puramente científico da coisa, né, mas tem também o lado de quem olha e fala assim, talvez Deus esteja ali, talvez Deus esteja nisso aqui, né, então, quando o universo é muito grande, né, então quando a gente começa a ver os cientistas falar, se o universo se expande, eu começo a falar o tamanho das estrelas e o que tem descoberto, aí alguém vem e fala, esse daqui é um grande indício de que alguma força deu início a esse universo. Exato, é um exemplo... É mais ou menos isso. É um exemplo extraordinário, é isso. Muito bom. E o pastor, é muito, assim, na sua concepção, é muito mais perigoso essa pessoa que tem essa fé aberta, tipo, eu creio num ser, mas eu não sei o que é, ou ele tá no caminho para encontrar? Olha, é uma boa pergunta essa sua, porque a tendência do mundo religioso, e aí eu não vou errar quando eu falo isso, a tendência do senso comum religioso é sempre olhar para isso como uma ameaça, não é? A ideia de que alguém que tem uma confessionalidade diferente da minha, né? Eu olhar para isso já com... mas e vocês foram meus alunos, eu sempre digo isso, né? Eu acredito que a pós-modernidade, ela é amiga daquele que anuncia o evangelho. Nunca as pessoas estiveram tão sedentas por algo, por respostas. E isso imputa sobre a vida do cristão uma responsabilidade. O que é que eu estou entregando como vida, como mensagem do Evangelho de Cristo, não é? Então, eu não vejo, aí é uma opinião, eu vejo como a seara. Entendi. Né? A seara está aí. Né? E o evangelho precisa ser anunciado, né? Eu me lembro uma vez em sala de aula, eu não lembro se vocês estavam, mas foi feita uma pergunta do tipo, tinha uma relação com isso, em que o aluno perguntou assim, mas como é que a gente lida com um mundo que está em constante mudança, né? E como é que a gente lida com isso, pastor? E é esse um dos motivos que eu digo que é a contemporaneidade na pós-modernidade, quer dizer, as pessoas estão sedentas por algo, é amiga no sentido de elas estão abertas a receber qualquer coisa, né? E aí eu me lembro que não precisei responder, um outro aluno levantou e falou assim, tendo uma âncora. Como é que a gente lida com uma humanidade, com uma contemporaneidade que está sempre mudando e tal? Um aluno levantou e falou, tendo uma âncora. E aí eu achei extraordinária a resposta dele, porque o que ele estava querendo dizer era a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é essa âncora do cristão. Quer dizer, o mundo muda, mas a palavra é a mesma, né? O Cristo é o mesmo, o eterno é o mesmo. Então, num mundo que está sempre mudando, né? E com escassez de verdade absoluta, né? Que é uma das características da pós-modernidade. Cada um tem uma verdade, não existe mais a verdade. A verdade é relativa. Ter uma âncora, ter algo que me sustenta e que diz assim, é isso, e isso aqui é inegociável, e é um diferencial. Não é? Então eu não vejo como uma ameaça, mas eu vejo como um desafio para a igreja contemporânea dos nossos dias, saber se relacionar com um mundo que está em constante mudança e buscando sempre resposta em tudo que eles veem pela frente. Muito interessante isso. Eu me lembro que uma vez eu estava num elevador num hospital, e aí eu encontrei um amigo, né, de muito tempo.
E aí ele, como é que você tá e tal, não sei o que. Ele disse, eu tô bem. Ele sabia que eu era pastor. Ele não era um cristão. E aí e como é que você tá? Ele, eu tô bem, agora eu tô... de manhã eu tô indo na igreja tal, e aos sábados eu tô indo lá com a minha esposa, lá no Saint-Honoré, um negócio assim. Saint-Honoré. E aí eu olhei assim, eu falei, esse é o reflexo, né? Pensei comigo mesmo, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa pós-modernidade que tem um anseio por algo. Então, eu não vejo como um problema, assim como um desafio para a igreja. Interessante a igreja de Cristo. Porque muitos acho que olham contrário a isso, né? Olham e temem mesmo. Muitos pastores. Uma vez eu não lembro qual foi o pastor que falou em aula também. Ele falou assim: quem possui a verdade não deve temer nada. Então acho que casa muito com isso. Até Paulo, eu lembro das aulas que o senhor ministrava, Paulo ele usava dos artifícios mundanos para introduzir o evangelho. Quando ele vê uma estátua, né? Ele que era um Deus sem nome, né? Deus desconhecido, Deus desconhecido, ele usa uma... ele vê um altar, né? Um altar, ele usa... Deus desconhecido, ele diz... Então, aquele que anuncia o evangelho, ele não se faz inimigo do mundo. Certo. Ele se faz portador de uma boa nova. Né? Muito bom. E se a gente perder isso de vista, aí a gente, vou usar a expressão que eu sempre usava em sala de aula, né? A gente pode ficar vivendo entre um Deus irado e um diabo doido, se a gente perder a centralidade do evangelho, né? É isso. E em cima disso aí que o senhor está falando, talvez não caiba mais pro cristão, vamos colocar agora o cristão religioso. Ele tem a sua maneira de crer e às vezes ele tem seus dogmas, né? Aquilo que ele não quer negociar, né? Às vezes é costume mesmo, não necessariamente tem a ver com a fé, mas ele colocou aquilo como um costume. Então talvez isso seja um ruído, né, na comunicação. Porque assim, qual que é a dificuldade? É verdade que o mundo está sedento pela verdade, né? Eles querem ouvir e o cristão tem a mensagem. Mas como dialogar, né? Será que a gente tá num pensamento um pouco, talvez, retrógrado, assim, de ficar, ao invés de anunciar a boa nova, a gente quer anunciar nossos costumes, as coisas que a gente entende que são mais, sei lá, mais santas, né? Entre aspas. E a gente perde uma grande oportunidade. Eu concordo com você. Não saber dialogar, né? Eu concordo com você, em número e grau. Às vezes, talvez, o que falte pra gente, e aí me incluo nisso, né, como cristão, é essa sensibilidade de saber diferenciar o que é a mensagem do evangelho, remissora, redentora, santificadora, não é? Daquilo que é dogma, usos e costumes, tradição, que às vezes, com todo respeito a quem pensa diferente, mas às vezes é vazia, é oca. Né? E eu penso assim, Ronaldo e Bruno, no final, quando a gente entende, são dois desafios que a igreja tem. O primeiro é esse, né? Olhar para o mundo que muda rapidamente, constantemente está mudando, mas tem anseio. Olhar para ele e não enxergá-lo como um inimigo, e não enxergando como inimigo, se fazer um portador da boa nova, né? Um discípulo de Jesus que carrega a boa nova. E fazer isso com a verdade, né? A verdade que não pode ser destituída da sua maior virtude, né? Que é o amor. A maior virtude da verdade é o amor. Você tem a verdade, mas você não sabe anunciar ela em amor, você corre um grande risco de ela ser verdade só para você, porque você não soube comunicá-la, né? Então, e fere, né? E ela fere. E fere. É verdade. Eu tava lembrando aqui de uma oportunidade que eu tava fazendo uma prova na escola, em grupo, e eu tava com muitas dúvidas. Então eu tinha 3 respostas já respondidas, e eu fui consultar meu amigo e tal, falei, como é que tá a sua e tal, e ele falou assim, ele olhou pra minha, só que ele não disse que a minha tava errada. Ele falou, olha a 7 e a 8, que era que faltava as pra baixo pra mim. Eu falei, beleza, olhei. Falei, legal, faz muito sentido. E são as respostas que eu não tenho.
E ele não falou nada sobre a 3 e a 4, que eu tava errando. E aí eu coloquei igualzinho a ele, segundo. Aí eu olhei pra minha prova e olhei lá em cima. E eu olhei e não tava batendo, sabe? Porque a prova é um caminho, né? Querendo ou não, as perguntas, elas se encontram. E aí você entende o que você estudou. Eu falei, caramba, mas o que eu tô falando aqui tá indo contra o que tá no 7. Eu mudei minha prova toda. E aí eu coloquei igualzinha dele. E aí eu tirei uma nota excelente, tirei um 10. Muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as pessoas não querem as respostas que ela já tem. Elas querem outras respostas que ela não tem. E eu acho que você não precisa ficar, sabe, cutucando. Não, muda a 3, muda a 4. As respostas que você tem e ela não tem, vai fazer com que ela mude as outras. Eu acho que o evangelho é isso, né, pastor? A gente fica muito, você ainda usa essa roupa, você ainda usa isso, você ainda faz dessa forma. Deixa a pessoa enxergar em você as respostas que ela não tem, e eu acho que automaticamente ela começa a apagar as respostas erradas e ser transformada. Acho que eu peguei lembrei dessa prova minha e acho que faz sentido, né? Faz muito sentido, né? Faz sentido. A verdade, não a ideia, mas a verdade de que a obra da salvação é de Deus, né? É isso. É o Espírito Santo, né? Que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, o anúncio do evangelho, por si só, ele já é, né? Essa coisa que fere, né? Quando a gente fala da verdade não destituída do amor, você vai anunciar algo que por si só fere, né? Sim. Quando você coloca o ser humano diante dele mesmo, isso é, né? Paulo anunciando, né? Paulo anunciando o evangelho, a boa nova aos romanos foi, né? Agora eu vou anunciar o evangelho para vocês. Cumprimentou toda a igreja, né? Início da carta, agora eu vou anunciar a ira de Deus. A ira de Deus está sobre toda a perversidade e injustiça praticada pelos homens. Por si só, o anúncio do evangelho já coloca a gente diante de uma verdade dura. Já confronta, né? Então, pastor, e aí dentro dessa ideia do mundo pós-moderno, contemporaneidade, a gente vê que essa sede, né, das pessoas por respostas, e principalmente respostas espirituais, ela transborda para várias áreas da sociedade. Então, por exemplo, indústria artística, né? Quando a gente vai para os filmes, vários e vários filmes que estão sendo lançados hoje, a gente pode pegar aí de várias... Tem aquelas que é pro mal, mas você pega filmes da Marvel, filmes de ficções, e você encontra ali, de alguma forma, uma mensagem espiritual, mesmo que muita gente não percebe. Mas ali tem um anseio, uma busca por uma resposta, né? E eu lembro muito das suas aulas sobre isso também. Você concorda, assim, que faz parte do mundo artístico também buscar essas respostas, tentar passar essa mensagem através dos filmes? Eu vejo assim, Ronaldo, dentro desse assunto que a gente iniciou aqui, moderno, pré-moderno, moderno, pós-moderno, né? Em cada tempo você tem um modelo de comunicação, né? Para encurtar aqui, pré-moderno, aquilo que a gente chamava de logosfera, né? A comunicação era muito verbal, depois veio o grafismo, né? Na modernidade se usou muito a grafismo de grafia, né? De escrever, né? Escritas, teses, né? Os tratados científicos, enfim. E hoje na pós-modernidade a gente pode dizer que a gente está em transição para um mundo midiático, né? Ou, se você preferir em termos mais populares, uma videoesfera. A comunicação se dá muito pelo visual, né? Eu, olhando para essa ideia e somando também ao fato de que a pós-modernidade tem essa característica de um anseio pelo divino, por respostas espirituais, sim, nós vamos encontrar muito conteúdo, embora a gente precise, não é claro, né, mas aquele que lida com teologia, com filosofia, vai conseguir identificar isso. Você vai ter muito conteúdo ali, né, para se debruçar. Tanto nas perspectivas que já são claras, né? Você falou de filme aí, me veio agora à mente o livro do Tolkien lá, que como é que é? Eu sei, Senhor dos Anéis, trilogia do Senhor dos Anéis, né? Você vai...
Tolkien era um teólogo, né? Mas ele, em nenhum momento do filme, da trilogia do Senhor dos Anéis, você vê a figura do divino, de um Deus sendo mensurada ali, mas você tem aspectos excessivamente teológicos no filme, não é? A luta do bem contra o mal, não é? A questão da tentação, né? Aquela ideia de que todo mundo que toca o anel se desconfigura de alguma forma, não é? Olha que coisa teológica, a ideia das comunidades que você tem no filme. Eu tô falando do Senhor dos Anéis, eu sei que ele não é mais tão contemporâneo assim, mas tem, né? Sim. É o que me veio na cabeça. A ideia, tem sempre a comunidade, o ambiente da comunidade, né? Como selo de confiança. Tudo isso são perspectivas teológicas, né? Mas tem uma questão também, ainda falando disso, que a gente não pode confundir, que é a ideia do transcender, né, que é mais platonismo, né, a coisa do platonismo, a busca pela verdade, né, o ser humano que vai transcender a transcendência, né, buscando a verdade, né, isso está impregnado nos filmes, é filosófico, Verdade. mas tem um sentido, é filosófico, mas tem um sentido ali, né, quem não se lembra da pílula vermelha e azul, né, do Matrix, né, o transcender de Platão ali, a ideia do platonismo de alguma forma está ali, né, a saída da caverna, né, o mito da caverna. Então você tem a bolinha, a pílula azul e o que você quer? Você quer sair da caverna ou quer ficar nela, né? Mas sim, eu acredito, e acredito que isso é um reflexo de uma contemporaneidade que vai se dialogando com a sua necessidade, né? Você citou o filme da Marvel, né? Marvel. Você veja, eu fui terminar de assistir esses filmes da Marvel agora, né? Porque tem um monte, né? Muitos. E aí eu vi o último agora, não sei nem o nome, mas é um que o Thanos. Tem o Thanos, mas Deve tem ser o Ultimato, né? O que termina. Isso, o que termina. Sim, é o Ultimato. Vingadores A Ultimato. gente tem muitos aspectos teológicos para se discutir, desde a perspectiva de um Deus que quer destruir tudo ali, isso é um diálogo teológico, até assuntos que são excessivamente teológicos no sentido mais profundo, como por exemplo remissão. Você vê, quem é que redime? É um cara que se redimiu. Quem que muda a história? Eu estava assistindo esses dias, né? Aí num estralar de dedo, parece lá, o Homem de Ferro, né? Aí ele consegue mudar a história, né? Que é o aspecto de redimir. A ideia da remissão. E quem é esse cara no filme? Ele é o rico, egocêntrico, ele é o... Mas no final, então, a ideia do sacrifício, né? Um que se sacrifica em favor de todos. Esses aspectos, eu falo isso porque muitas vezes as pessoas entendem assim, tem uma perspectiva teológica no filme, aí as pessoas já entendem teologia no sentido de vai falar de Deus ou vai falar de Jesus Cristo. Não, assuntos que são conectados com perspectivas teológicas. E aí isso vai ter de monte, né? O super-homem aí, né, voando, né, os nomes que você tem lá no filme, né? Todos eles com sufixo el, né? Como é que era? Kal-El, Jor-El, Jor-El, não lembro, Kal-El. Kal-El, o nome dele é Kal-El. Todos os sufixos, também tem El. né? Todos os sufixos que veio do céu, né? A ideia tá sempre ali, né? O Avatar, né? O Avatar, a ideia de transcender, né? Os dois mundos, né? A transcendência de Platão, né? A ideia de um mundo perfeito. A transcendência, né? O mundo perfeito. Quem assiste Avatar vê um mundo perfeito, né? Onde tudo é conectado, natureza, ser humano, né? E no mundo real ele era deficiente, não era? Exato. Então, ou seja, ele transcende e vai para um lugar que ele tem um corpo perfeito. E superior. Exato. Então, as perspectivas de uma teologia no mundo midiático, elas são necessárias, né? E é um desafio, porque tem muitos estudiosos que vão dizer assim, essa perspectiva de conhecimento pelo midiático,
pelo visual, né? Essa perspectiva, ela é complicada porque ela não é profunda, né? E aí tem muitos estudiosos como, se não me engano, é o Regis Debray. Regis Debray, um filósofo ensaísta francês que estuda muito isso. Ele vai dizer o quê? Que a perspectiva do conhecimento pela letra, ela é sempre mais profunda do que o conhecimento pelo midiático, imagem, né? Pela imagem. Porque em diversos aspectos a letra vai trabalhar o cérebro, vai trabalhar o exercício, o raciocínio. O midiático não, ele vai já botar ali. Ele é um fast dos food, seus né? olhos, é como se fosse um fast food, né? Eu costumo dizer também em aula, dando aula, que é um desafio, né? Às vezes eu contei isso numa sala de aula. Eu estava uma vez na igreja e preguei sobre o texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Encontro de Jesus com a mulher samaritana. Preguei, e aí você estuda, faz aquele sermão e tal, e aí acaba a minha praxis como pastor, acaba o sermão, eu vou para a porta da igreja, cumprimentar a minha comunidade, me envolver com ela. E aí uma irmã, né, ela chegou em mim, me deu um abraço e falou assim: nossa, pastor, que mensagem poderosa. Aí eu olhei para ela assim, ela, sabe aquele poderosa meio... Falei, amém, irmã, que Deus te abençoe. Aí 2 domingos depois, né, eu terminei, estava em uma série de mensagens, eram os encontros de Jesus no Evangelho de João, e aí ela veio, né, aí eu já estava no 2:1, eu não lembro, eu sei que eu estava já em outro texto, acho que era o tanque de Betesda, e aí ela veio, né, aí ela se aproximou de mim e falou assim: pastor, essa mensagem hoje foi muito poderosa, mas eu queria te falar, eu entendi mesmo a mensagem da mulher samaritana quando eu assisti agora o encontro de Jesus com a mulher samaritana lá na Netflix. Meu filho botou pra mim, eu assisti. E aí ela tava falando do The Chosen, né? Esse desafio de comunicação que a contemporaneidade traz é avassalador. Então, verdade. Às vezes as pessoas elas não vão, elas querem, né, entender num contexto mais fácil, mais ali, do que propriamente dito no aspecto da leitura, né? Então muitos estudiosos falam que isso é um desafio, esse tempo é um desafio, né? E é verdade mesmo, você começa a assistir, você fala, uau, né? E aí vai. Ela ainda viu no The Chosen. Quantos a gente não vê aí que seguia pela novela da Record, né? E outros pelo próprio vídeo jogados aí no Instagram, que não sabe nem de onde veio. TikTok, né? Mas, pastor, você acha que isso é perigoso? Porque, assim, isso acaba doutrinando as pessoas a pensar. Por exemplo, o senhor falou do Avatar, de vários filmes que têm um contexto teológico e que quem é mais, assim, estudioso começa a perceber. Quem não estuda tanto a teologia, a Bíblia, né, acaba, sem perceber, sendo doutrinado por esses filmes a acreditar em um Deus diferente, algo diferente por causa dos filmes, ou até alguém que é cristão mesmo, mas por ter preguiça de, às vezes, ler a Bíblia e tal, ver uma série que já fala sobre Jesus e fala, não, vou assistir a série que eu entendo melhor. Entendi. Não, isso é uma perspectiva minha. Isso é arte, né? Produzir arte, para mim, é uma das características do divino, né? Deus nos fez com a sua imagem e a sua semelhança, né? Criativos, né? Criativos, né? Então isso é arte, ponto. Agora, quando você fala assim, isso influencia, aí trazendo para uma perspectiva pastoral, vou colocar assim, não é que influencia, mas eu digo que é um desafio. Volto a tocar nessa tecla. É o desafio contemporâneo da igreja. Certo. Não é? Porque o mundo está mudando, a comunicação está mudando. Você, não sei, assim, vamos lá. Antes o celular ele era usado como? Pra gente... Só pra ligar e falar, oi, tudo bem, não é? A gente quase não liga mais, a gente fala, né? Porque os nossos olhos estão se acostumando a ver.
E aí você entra nessa perspectiva da imagem mesmo, sendo tratada como comunicação, os chamados emotions, né? Emotions que falam, né? Aí eu te amo, aí a pessoa vai te responder, ela não escreve eu te amo, ela manda um coraçãozinho, uma imagem. Quer dizer, é uma comunicação em todas as esferas. O mundo contemporâneo, ele está mudando. É uma comunicação. Seu filho, ele pode não saber ler, nem escrever, mas se ele estiver numa avenida e ele vê uma batata frita dobrada na forma de um M num luzeiro, ele vai apontar, ele vai falar, ele sabe que aquilo é comida. Entendi. Tudo está mudando, né? A perspectiva de comunicação muda. Então, é um desafio para aquele que anuncia o evangelho também olhar para o seu mundo e saber se comunicar com ele. E aí eu me aproprio, para tentar ser mais sólido na minha resposta, daquilo que eu comentei aqui que o aluno falou lá atrás, né? No exemplo da sala. Como eu vou falar de um mundo que está mudando constantemente? Tendo a âncora, não é? O mundo passa, os comportamentos passam, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Então, se eu não faço ela, o meu alicerce, né, o chão que eu piso, aí sim, né? Mas é uma questão de comunicação. Como eu vou comunicar esse conteúdo, esse evangelho, né? Então, tudo hoje é um desafio no sentido desse mundo visual, né? Não é à toa, por exemplo, que as chamadas megas igrejas, elas trabalham com qual perspectiva? Tudo é o quê? Visual, não é? Telão. É um telão, é um negócio explodindo, aí batiza o cara, aí solta fogos na hora do batismo, né? Porque tudo é presença visual. nas redes sociais. Presença nas redes sociais, né? Aonde eu preciso existir, o mundo está existindo, então eu vou existir ali também como igreja. Né? Se essa é a maneira com a qual se está existindo é certa ou errada, está dentro dos padrões bíblicos ou não sou eu que vou dizer isso. Aqui agora eu acho que nem é, né? Certo. Né? As perspectivas estão aí. Existiram desafios que na era pré-moderna, moderna, e agora o nosso desafio é esse. Os desafios de comunicação estão aí, né? Estão aí. Legal. E, por exemplo, ser mais visual ou ser mais vídeo, como que é a palavra que você usou? Videoesfera, né? É uma característica da nossa sociedade pós-moderna, né? Também querer as coisas mais rápido, né? Ser mais imediatista, né? Como foi falado, né? Também. E o que mais que caracteriza, pastor, a nossa sociedade, assim? Que pontos a gente pode tocar? Tipo assim, isso é uma característica da nossa sociedade pós-moderna. Olha, vamos lá. O consumo, o hiperconsumo, né, que a gente chama, né? Você fala assim, o que é o hiperconsumo? Vamos lá, minha mãe falava assim, quando eu era pequeno, eu vou na feira comprar fruta. Aí ela chegava com a fruta, era um abacaxi. Não é? Aí se eu quisesse comer aquele abacaxi, eu tinha que pegar a faca, descascar, limpar e comer. Isso há 30, 35 anos atrás, né? Hoje, quando você vai no mercado, você fala assim, eu quero comprar um abacaxi. Como é que você entra lá no mercado e o que você tem? Você tem abacaxi como fruta, você tem abacaxi cortado em rodela, você tem abacaxi picotado, você tem abacaxi com isso, você tem o suco de abacaxi. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O comportamento é denunciado no hiperconsumo. Certo. Né? Então, você me perguntou uma das características, a gente tem isso. Né? O hiperconsumo é uma característica da nossa pós-modernidade. Né? A ideia do nada é durável, porque tem a ver com aquela coisa da espiritualidade que é buscada como resposta para um vazio. O consumo, ele tem a ver com isso, né? Quer dizer,
Quanto eu consumo, vou consumindo para não lidar com determinadas realidades da vida. Eu sei que eu dei um exemplo que não tem nada a ver, que é para demonstrar o hiperconsumo, mas levando para a esfera do comportamento mesmo, em termos de vida, a ideia do hiperconsumo, né? Eu vou consumindo, porque isso de alguma forma vai me tirando daquilo que é essencial, que eu tenho que viver e refletir. Vai tentando preencher algo, né? Preencher, né? É o celular que se lança hoje, daqui 2 anos eu tenho que trocar, porque é o mesmo celular com um negocinho, mas enfim, nada é durável, né? Você compra uma cadeira, daqui 2 anos você já tem que trocar essa cadeira, porque ela foi feita para não durar. Há uma experiência no consumo, né? Essa experiência de se satisfazer na troca de um bem, então isso é uma característica da nossa modernidade, né? A nossa pós-modernidade, quer dizer, né? A ideia do rompimento com o tradicional foi muito forte, né? Só para a gente pensar aqui, a modernidade, o homem está no centro e ele cresceu, né? A ciência expandiu, ok, mas não trouxe respostas para o vazio. Então a gente vai para uma pós-modernidade, aonde as coisas, o sagrado precisa voltar, mas como que ele volta? Né? Para o homem estar no centro, na modernidade, o que ele fez com a pré-modernidade? A pré-modernidade tinha como característica o divino, vamos colocar assim. Ninguém tinha dúvidas a respeito da existência, ou ninguém tinha dúvidas a respeito de pensar Deus, né? Mas aí, para o homem ocupar o lugar de centro de todas as coisas, ele teve que colocar Deus no exílio. No sentido de, tira Deus das nossas discussões para que a gente cresça, para que a gente evolua, né? Então, como é que a gente tira Deus? A gente rompe com tudo aquilo que é tradicional e que aponta para uma perspectiva do divino. Né? Então, os vínculos, né? A igreja, a ideia da igreja como algo que aponta para o divino, né? Também, tudo que é de alguma forma sólido, né? Tudo que é de alguma forma sólido, que tem raiz, tradição, é deixado de lado para que o homem construa um novo ser humano, né? E aí não deu certo, né? Cresceu, mas aí a gente chega na pós-modernidade com um desejo enorme de que o sagrado volte. Como é que ele volta? Ele volta num ser humano que quer a todo custo ter uma experiência aqui, ali, acolá, né? Aonde está o divino eu tô, né? O fator da experiência. Isso tem um reflexo profundo, né? na dinâmica religiosa, o trânsito religioso, né? Que a gente vê existindo hoje dentro das igrejas. É essa busca pela experiência, né? do sagrado. Então, é uma das características que a gente tem. Tem tantas outras aí, né? Entendi. Pastor, você acha que é mais... Talvez seja mais assertivo quem conhece as características da sociedade, um pastor, um evangelista, conhecer como que é, isso ajuda ele a conhecer, por exemplo, isso tudo que o senhor está passando, isso ajuda o cara que vai pregar, entender o momento, entender os anseios da nossa sociedade, isso ajuda na hora da comunicação do evangelho? Eu vou citar aqui para você, embora eu não me lembre o livro, e nem me lembro se vi num livro mesmo, mas sei que é atribuído a ele, Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer: o cristão é aquele que tem que andar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Como que dizendo assim, o cristão, ele precisa ter a consciência de que ele é a resposta para o seu mundo contemporâneo, para os desafios do seu mundo contemporâneo. Por isso ele usa essa ilustração. Palavra de Deus numa mão, jornal na outra. Palavra de Deus, a minha âncora. Jornal, o mundo que eu vivo, as notícias que eu tenho, o que está acontecendo. Nós não somos alienados do mundo, nós estamos nele, né? Foi Jesus quem disse assim: vocês são o sal da terra, né? O sal, a gente sempre trabalha com essa perspectiva assim.
o sal, Jesus falou que a gente é sal da terra. Então, irmão, o sal era usado como elemento para preservar, né? Conservar, ok, bonito também, mas vamos levar com profundidade a reflexão que Jesus propõe quando ele fala sal. Vamos levar assim, vamos popularizar, mas com profundidade. A ideia do, por exemplo, se sua esposa erra a mão no feijão e põe muito sal, o que você faz? Não é? Eu não quero responder. Não é? Dá para engolir, né? Errou muito, né? Muito sal provoca o quê? Sede, né? E pouco também não é agradável. Ou seja, entender que existir é uma medida certa, né? O sal é uma medida certa. Me referindo a isso, então, vós sois o sal da terra. Nós temos esse desafio também de existirmos de maneira eficaz na sociedade onde a gente está, onde nós estamos vivendo, para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, é um desafio, né? Você ser sal da terra, ser luz do mundo, né? Nesse mundo contemporâneo. Então, eu olho assim, me apropriando disso, né, do Bonhoeffer, Bíblia na mão, jornal no outro. Eu penso que não todo pastor, todo cristão, né, o pastor nem falo, porque eu acredito que todo pastor já tem que ter essa consciência, se tem ou não tem de ter essa consciência, mas todo cristão deve ter a consciência de que olhar para o seu mundo, entender o seu mundo, né? Os desafios do seu mundo, que é que seu mundo, quando eu falo seu mundo, é o lugar onde eu estou inserido, né? O mundo ao qual eu estou vivendo. Entender esses desafios facilita o anúncio do Evangelho, a comunicação do Evangelho, não é? Porque eu volto a dizer, a nossa contemporaneidade não é inimiga de Deus. Nós nunca tivemos um tempo onde as pessoas estão tão solícitas para ouvir. Mas o que é que nós estamos propondo como Evangelho de Jesus? O que nós estamos propondo como Evangelho de Cristo? Para a sociedade que a gente vive, para o lugar que a gente vive, para a escola que a gente está, para a faculdade, enfim, o lugar onde a gente está inserido, o que é que nós estamos propondo como conteúdo, como praxis do Evangelho? O Evangelho está aí. Muito bom, pastor. Até pegando o gancho do que o senhor falou sobre o feijão, né? É uma quantidade certa que vai no feijão. Não é a mesma quantidade que vai numa carne. Então, entender qual é o contexto também faz a diferença nisso. Entender o contexto faz toda a diferença. Pô, eu tô aqui em Carapicuíba, eu tenho que falar no linguajar mais de malandro. Tô brincando, mas deu pra pegar. Peguei o código, hein? Falando da semana passada, peguei o código. Pegou o código. Como dizem os coaches, né? E pastor, também, nossa sociedade, ela é um pouco doente no sentido de ser carente, né? De estarmos no período que talvez as doenças psicossomáticas, né? Emocionais, assim, tá muito em alta, né? Não sei, não tenho esses números, se no passado, mesmo que não tivesse muito entendimento, mas não sei se as pessoas sofriam tanto emocionalmente como as de hoje, né? Então é uma característica muito forte, assim, também que eu consigo ver, né? O senhor pode dizer depois se é. E tem uma questão também que é sobre modernidade líquida, né? Modernidade sólida, alguma coisa que eu já ouvi a respeito, né? Tem coisas escritas sobre isso que eu também gostaria que o senhor falasse. O que é ser uma... O que é ser... Modernidade líquida, modernidade sólida. O que seria isso? A gente escuta bastante, né? A gente escuta bastante isso, né? Lembrei, Zygmunt Bauman, é um filósofo polonês, sociólogo polonês, né? E ele deixou essa contribuição na sua obra, que é um olhar para a sociedade, né? Que tem a ver com isso que a gente acabou de falar aqui, né? A sociedade líquida é o estado em que nós nos encontramos. Basicamente, não sou um especialista em Bauman, mas basicamente a ideia
que ele transpassa na literatura dele é o que aconteceu para chegarmos até o momento em que chegamos. Líquidos, né? Nós saímos de um estado sólido para um estado líquido. É pensar o cubo de gelo, né? O cubo de gelo, ele é sólido, mas ele, na palma da sua mão, apertado, conforme você vai apertando, ele vai saindo do estado sólido para o estado líquido. E se você tiver força suficiente, ele vai escorrendo até que se torna líquido. A ideia de que o líquido é permeável, é mais fluido, né? Está para fácil adaptação. Então, as analogias vão girar em torno dessa coisa de ser líquido, ou uma modernidade líquida. Tem a ver com isso, não é esse o assunto que ele está, mas tem a ver com isso também. Por isso que você ouve tanto a ideia do seja mais flexível, né? Seja mais, né? A modernidade líquida, vamos lá, do Bauman, em suma, vai dizer assim: para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve que derreter o sólido, que é aquilo que eu falei aqui do sagrado. Então, na pré-modernidade, nós tínhamos um conceito muito inteiro do sagrado, do divino. O divino faz parte da vida e do cotidiano das pessoas. Mas para eu sair da pré-modernidade e ir para a modernidade, eu tenho que me desvincular do divino e de tudo que está associado ao divino. Então, na modernidade, para eu assumir o lugar, para eu estar no centro, eu não consigo fazer isso se outro ocupa o meu lugar ali, o lugar que eu quero. E qual é o lugar que Deus ocupa? O coração e a mente das pessoas. Então vamos tirar Deus do coração, da mente das pessoas, porque a gente, estou popularizando o pensamento, o raciocínio, mas é a gente que tem que estar ali, o ser humano no centro de todas as coisas. Então a ideia do sólido, modernidade líquida, é derretemos o que é sólido. Nós derretemos o que é sólido, né? Nós tiramos a solidez das coisas. Levando para uma perspectiva social, é mais ou menos assim. Como é que a gente pode ver essa transição do sólido para o líquido, de uma modernidade líquida, né? Vamos falar aqui na linguagem daquilo que se pré-configura como sólido. É o religioso, ou a religião, ou a perspectiva do divino, tudo isso é sólido? Então a gente vai desconstruindo tudo isso que está vinculado a essa figura do divino, para que a gente ocupe o nosso lugar. Então, exemplos populares. Pré-modernidade, casamento. O casamento é uma instituição abençoada por Deus, não é? Até que a morte se separe. Até que a morte se separe. Então, beleza. Aí isso é pré-moderno. Esse é o sólido. Esse é o sólido. Aí você traz para a modernidade. E você inicia um processo de desestruturação, de derretimento de algo que é sólido para chegar numa modernidade líquida nesse assunto. Então, casamento, como que era no período pré-moderno e como é no período moderno e pós-moderno que nós vivemos hoje. Não é? Você tem aqueles memes, não é nem sei se chama de memes isso, mas sim, o padre está lá e fazendo a noiva fazer os votos, né? E aí ele fala assim: promete ser submisso ao seu esposo, conforme a Bíblia. Aí ela vai falando, aí quando o padre fala assim, submisso ao seu marido, ela, não, isso aí não. Isso aí não. Já vi isso. Já viu, né? Então, todo um conceito de sólido que você vai desconfigurando. Então, casamento era algo sério? Hoje não. Hoje é uma coisa líquida. Deu certo, deu. Não deu certo, não deu, né? A perspectiva, a própria... Estou citando o casamento, né? Mas a própria perspectiva do que é certo e do que é errado, né? Não vou nem mencionar aqui a ideia dos conflitos de gênero, né? O que era bem definido como é hoje. Né? O derretimento do sólido trabalha nessa perspectiva, em termos de análise de comportamento, né? Os desafios, né? A identidade, né? E isso é uma coisa assim muito,
muito relevante. No pré-moderno, o que era identidade, o que é identidade hoje, né? Nós definimos identidade a partir de um contexto ou de um fator biológico. Hoje todo mundo sabe que identidade no mundo contemporâneo está sendo definido não a partir mais de um contexto biológico, de um fator biológico apenas, mas identidade para muitos está associada a uma experiência, né? Ao que eu sinto. O que eu sinto é o que eu sou. Então tudo isso tem a ver com o derretimento dos sólidos para um estado líquido, né? É mais ou menos isso. Legal. Ô pastor, e pensando também nisso, o que a filosofia, como na verdade a filosofia, ela explica o pensamento do homem pós-moderno, assim, ou do homem moderno? Como que a filosofia tenta explicar esse comportamento? Eu lembro que nas aulas a gente falava sobre muito como que começa o processo do filósofo, né? Tentando entender o pensamento humano, e principalmente agora no homem moderno. Olha, eu penso que esses próprios autores que a gente citou aqui, Bauman, né? Ele não é um filósofo, é um sociólogo, mas está ali. Eu penso que a filosofia ajuda quando ela se propõe a fazer o exercício da crítica do ser humano. E aí aqui agora eu me destituo da ideia de uma filosofia cristã. Estou falando em si, na compreensão do que é filosofia. Pensar e criticar, se autocriticar. E não que isso defina a filosofia, mas está ali, no contexto que você tem para definir filosofia, esse ato de pensar, né? Esse ato de olhar, pensar, criticar. Eu penso que a filosofia ajuda quando ela faz esse exercício. Você veja, eu esqueci o nome dele agora, Mário Cortez, eu não lembro agora, é um filósofo latino. Eu estava lendo esses dias, eu lembro o nome do livro, mas não lembro o nome do autor. Vou citar o nome do livro, talvez alguém aí consiga depois em comentário alguma coisa responder, mas A Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo. Aí ele escreve, e ele é um filósofo, e ele é uma crítica. Ele não é um filósofo cristão, mas é uma crítica no comportamento. Você veja, eu não preciso então de uma filosofia cristã para entender que determinados aspectos da humanidade caminham para um negócio muito, né? Então ele diz assim no livro Sociedade do Espetáculo: nós viramos uma sociedade tão aficionados em nós mesmos, viciados em nós mesmos, que o vício em nós mesmos muda o nosso comportamento. De repente, o cara tá andando na rua e ele vê uma mulher sendo agredida pelo namorado ou pelo marido. E o cara bate na mulher, e ao invés dele ir como homem e ir lá prestar um socorro, ele saca o celular do bolso e vai filmar. Não é? Sim. A Sociedade do Espetáculo, ele dá um exemplo no livro parece que era um incêndio, uma tentativa de suicídio que estava acontecendo, e ninguém se dispôs a se aproximar da pessoa para ir conversar com ela, tentar conversar com ela, mas todo mundo sacou o celular e ficou filmando para ver se aquele cara ia se julgar ou não. Então, quando a filosofia se propõe a pensar no campo ao qual ela sempre existiu, que é a autocrítica, né, a construção de ideias, né, eu acho que isso ajuda muito. Legal. Né? E agora, é óbvio, se eu sou um cristão, a minha cosmovisão de mundo é uma cosmovisão cristã. E então toda a minha filosofia, ela vai sim estar respaldada pela minha cosmovisão. Minha cosmovisão é cristã. Eu vou pensar todos os pressupostos filosóficos, mas sempre na minha perspectiva cristã, né? Então, quando você me perguntou como a filosofia respondia a essas coisas, né? Eu penso que quando ela cumpre esse papel, ela faz um benefício, ela traz um benefício. Mas eu não sou muito especialista em filósofos contemporâneos,
assim, mas acho que falta aí nós estamos vivendo um tempo de escassez. De homens e de mulheres, né? Homens e mulheres que produzam algo aí significativo, assim, pra gente dizer assim, uau, de forma que provoque, falando do nosso tempo aqui, agora. A gente tem muita coisa boa produzida aí, né? Mas será que talvez também eles não se sentem retraídos? Deve ter gente boa pensando em muita coisa, né? Mas você é meio que barrado muitas vezes, né? Pô, como é que o cara escreve isso, né? Nenhuma editora vai publicar, né? Ninguém vai... Porque às vezes são críticas pesadas a, sei lá, a sistemas, né? Ou comportamento que todo mundo se identifica, então... né? Não sei, talvez, tô só aqui pensando. Sim. Talvez seja um dos motivos da gente não ter muito, né? Mas aí, ó, eu vou te falar, Ronaldo. Ninguém tem dúvida disso, né? Nessa sede por espiritualidade, a gente vê no Brasil um exemplo disso, né? Cada rua que você anda na cidade, você pode contar de 10 a 15 igrejas, dependendo do tamanho da rua. Então, tem uma efervescência religiosa, né? Uhum. O que eu quero dizer com isso? Há um campo significativo de consumo para vamos trabalhar no esquisito público, né? O que eu penso mesmo é que falta muita gente boa, né? Falta muita gente boa produzindo. Por exemplo, a gente está falando de filosofia, né? Eu li 2 livros extraordinários, um pastor filósofo, também é filósofo, pastor, que é o Jonas Madureira, né? Jonas Madureira escreveu Inteligência Humilhada, uma perspectiva, não é filosófica, mas é um filósofo escrevendo a perspectiva cristã. E Discípulos, ou Discipulado, não me lembro agora. Comprei esses 2 livros dele. Acho que é Discipulado. É Discipulado. Se não me engano. Assim, um conteúdo... É porque às vezes a gente fala filosofia e as pessoas dizem assim, ai meu Deus, ai que coisa chata, ai, não é? Eu me lembro que eu entrava na sala de aula falando a matéria filosofia cristã, aí o pessoal ficava, ai meu Deus, filosofia. Aí até você engatar, aí a sala, é isso que é filosofia? É filosofia. Isso. Então, tem demanda, né? Eu acho que o que falta mesmo é gente boa para, né, que queira dialogar e que queira mostrar isso, né? Então, eu citei esse exemplo do Jonas Madureira, né? Um pastor, filósofo, um conteúdo extraordinário, Inteligência Humilhada e Discípulos, né? E não necessariamente é filosófico ali, mas é uma coisa que você lê e você fala assim, que prazeroso ler isso aqui. Que prazeroso é ler isso aqui. Mas o público para um filósofo é bem difícil, porque, igual o senhor falou, filosofia. Eu fui ensinado assim. Filosofia, eu tive professores de filosofia na escola e não era nada legal. Era uma filosofia doutrinária, sabe? Que tentava partidária, tentando te levar para um pensamento, sabe? Então, assim, não era legal. Sim. Era um pensamento próprio dele, ou na verdade o que ele acreditava, e tentava conduzir a sala para aquele pensamento. E na igreja já era aquele outro pensamento contrário, que era o preconceito realmente com a filosofia. Não, filosofia vai te tirar da igreja. Se você pensar muito, você vai escolher o outro lado. Então, assim, realmente o cristão tem uma dificuldade, acho que hoje não tanto, mas de entender o que é realmente filosofia, que eu fui entender na sala de aula. E os alunos da rede pública, principalmente, têm uma dificuldade porque foram umas tentativas de doutrinação política. Então, acho que o público da filosofia é complicado. É quem gosta mesmo, é quem entendeu, quem foi bem instruído, quem teve um bom professor ou um pai que instruiu para entender o que é de fato filosofia. São 2 coisas, né, que ao meu ver, assim, tem muito preconceito, e matemática e filosofia, né? E matemática ainda sai na vantagem. Tem muita gente que fala assim, eu adoro matemática, né? E filosofia é complicado. É verdade. Eu entendo essa perspectiva que você está falando, Bruno. Eu entendo mesmo, de verdade. Mas eu acredito também que é um desafio para as novas gerações
que se envolvem aí romperem, né? com teologia, né? Romperem isso, né? E irem para a filosofia também com essa cosmovisão cristã, né? Sim. Faz parte da vida cristã pensar também os processos remissores que o evangelho traz no quesito da intelectualidade. Verdade. Né? Então, a gente precisa pensar, a gente precisa de gente que pense, de gente que assuma desafios, de gente que questione, né? De gente que contribua. Pastor, Verdade. o tempo passa rápido, a gente já tá quase indo pro final. Uhum. Mas não posso deixar de fazer essa pergunta, que é uma pergunta que eu venho conversando com o Bruno de uns dias pra cá, que é sobre o amor, né? O amor que o mundo tá compreendendo, o mundo vou colocar a humanidade, como você falou no começo, que eu acho que fica melhor. Como a humanidade entende o amor? Porque pra muitos parece que banalizou. Então, o amor é qualquer coisa. Eu amo chocolate, eu amo uma banda de rock, eu amo a cor vermelha, sei lá. Para outros, então banalizou. E para outros, o amor é um Deus. Então, o que importa é o amor. Então, as pessoas justificam os comportamentos delas dizendo que o que importa é o amor. Então, como que você enxerga o que as pessoas falam do amor hoje? Tá. Olha, Ronaldo, eu vejo assim. Primeiro que esse negócio aí que você falou da banalização é muito, muito real, né? A gente brinca com o pet quando chega em casa, né? E brinca com o pet e diz assim, pro pet, eu amo, né, você, eu te amo, brincando com o pet, né? E depois vai beijar a esposa e fala assim, eu te amo. É desigual, né? Sei lá. E a gente olha para isso como um processo comum, né? Os gregos, eles tinham, por isso, né, a gente fala, né, os gregos, eles tinham uma concepção a ser construída, né, eles eram muito, né, por isso que amor não é uma palavra banalizada, né, você tem que direcionar de fato o que é. Então você tinha lá no grego, né, o amor eros, né, que é o amor erótico, né, o filéu, o ágape, ou seja, cada palavra dessa é amor, mas referindo-se a um tipo de amor, né? Legal. Nós não temos isso na língua portuguesa, né? Você fala, igual você falou, né? Você fala, eu amo comer esfirra. Né? Enfim, o amor, né, é uma coisa muito, muito banalizada. Não vou falar para você, Bruno, que eu vou responder como que a gente vê a humanidade hoje lidando com o amor, mas eu vou fazer o exercício, Ronaldo, de falar olhando para nós, para o nosso quintal. A nossa concepção de amor, muitas vezes, ela não é bíblica. A gente sempre associa o amor a um sentimentozinho gostoso, né? E isso, óbvio, tem influência de cultura, de arte, de um monte de coisa, né, que a gente associa, né, o amor. Os filmes românticos da antiguidade, onde viveram felizes para sempre, né, o casal de mão dadas andando, enfim. Mas a nossa concepção de amor, ou do que é o amor, ela ainda não é bíblica. Em todos os aspectos, suficientemente bíblica. Porque quando a gente olha para o amor, a maior manifestação de amor nas escrituras sagradas é Deus entregando seu filho. Isso é sacrifício. Eu não erro aqui em dizer que 99% das pessoas, quando falam de amor, vão definir ou pensar em amor fora dessa perspectiva de sacrifício. Um amor que não é sacrificial. Verdade. Paulo, quando vai falar do amor, ele vai trazer isso como verdade, né? O amor está mais relacionado a uma perspectiva de sacrifício do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é resgatar, e aí falando do nosso quintal, essa concepção verdadeira do amor bíblico, né?
A igreja precisa fazer isso. Aí sim, depois, quando a gente fizer isso, né? Essa questão do... Nós estamos entendendo o que é o amor, porque nós temos um Deus de amor, e Ele manifestou esse amor em sacrifício. Aí a gente começa a pensar, né? Aí talvez a gente comece a definir algumas coisas. Que isso, hein? Muito bom. Muito bom. Pra finalizar uma resposta dessa aí. Muito bom, pastor. A gente chegou no final e a gente tem uma pergunta manchete que a gente faz, depois a gente faz um jornalzinho com a sua frase aqui. Você fica legal. Famoso, estourado. E ela é assim, é a seguinte pergunta. Se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você resumiria? Uma frase, não uma palavra. Uma frase. Nossa, se fosse um versículo já era mais fácil, né? Se a frase for um versículo... Não, mas vamos uma frase. Eu diria o seguinte, uma frase para resumir a Bíblia. Eu diria assim, alegre-se. Deus nos reconciliou com Ele. Muito bom, hein? Alegre-se, Deus nos reconciliou. Nossa, perdeu. Perdeu. Final do ano a gente vai sortear por aqui. meio de Jesus Cristo. Muito bom. Final do ano a gente vai escolher e a sua tá... Só não esquece disso, tá? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, eu acordei. Então, eu refazendo, empolgado. então. Vai lá, alegre-se. Vai, pastor. Alegre-se, Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Sensacional, sensacional. Muito bom. Pastor André, a gente quer agradecer sua vinda. Eu que agradeço. Foi um momento precioso. Eu espero mesmo, de verdade, que muitas pessoas parem, reflitam, assistam e levem isso daqui para suas vidas pessoais. Quem sabe alguma semente aqui, né, vai ser plantada no coração de alguém, desperta o interesse em algum assunto que foi falado, né? Acho que esse é o nosso objetivo. Querigma é anúncio. E a gente não falou no ar, mas Pastor André, uma das aulas dele sobre querigma foi quando nasceu o desejo de colocar esse nome no nosso projeto. Exatamente. Então o senhor contribuiu muito pra gente. Amém. Principalmente estando aqui hoje. Deus abençoe, pastor. Eu que agradeço. Fico A feliz. gente fica muito feliz, né? Eu lembro muito que você falava assim, querigma exige uma resposta. E a gente quer que o nosso podcast seja relevante a esse ponto, sabe? Amém. Que as pessoas assistam e causem um impacto muito grande. E obrigado, pastor. Foi incrível conversar com você aqui. Já era incrível nas aulas, agora a gente está passando um pouquinho para o pessoal de casa. Que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. Amém. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Eu Deus que abençoe. agradeço a oportunidade. Deus abençoe você e a todos que vão ouvir isso aí. Amém. Pessoal, obrigado a todos que assistiram. Sigam a gente nas redes, tá? Instagram, TikTok. Se não tá inscrito no canal, se inscreve no canal e fica com a gente aí, acompanha os próximos episódios. Deus abençoe, pessoal. Valeu. Valeu.